Muito bem, pessoal, então agora eu irei mostrar para vocês como nós iremos criar o banco de dados de fato, certo? Então, depois de passado todo aquele processo de levantamento de requisitos, a modelagem conceitual e a modelagem lógica, nós partimos para a implementação, certo? Essa implementação ela será feita na linguagem SQL. Bom, a princípio nós não iremos utilizar ainda um SGBD. Eu selecionei para vocês um programinha chamado MySQL Server, tá? E ele tem aqui o MySQL Command Line Client, ou seja, eu utilizo isso aqui para criar o banco de dados em si. Friso novamente, esse aqui ainda não é o meu SGBD, tá? Tanto que ele possui uma interface assim, tá? Não é uma interface gráfica, não parece com um programinha ou coisa do gênero, certo? Então vai ser aqui que nós iremos fazer os nossos primeiros testes com o banco de dados. Por que eu estou utilizando isso aqui, gente? Por que eu não fui direto para o SGBD? Justamente para vocês terem contato com essa linguagem, com isso aqui, então não tem forma mais didática de se fazer isso, tá? Esse programinha aqui eu vou postar para vocês um tutorial, tá, de instalação, e vocês vão ver lá nesse tutorial que quando a gente está instalando, ele pede que nós definamos uma senha, tá? Então, para eu ter acesso aqui nesse programa, eu tenho que colocar a senha que eu defini a princípio, tá? Então, inserir a senha, ele me deu aqui as boas-vindas. Então, agora, nós iremos começar a trabalhar com o nosso banco de dados. Então, o primeiro comando aqui, bastante interessante para vocês verem o funcionamento disso, seria esse aqui, ó, para visualizar os bancos de dados existentes no meu computador. Então, se eu colocar aqui show databases, ponto vírgula, enter, ele vai mostrar para mim os bancos de dados armazenados no meu computador, certo? Então, como padrão, tem esses três: Teste, MySQL e Information SQL. Esses outros dois aqui eu criei anteriormente como teste, tá? Então, eu vi quais os bancos de dados eu tenho gravado aqui. Agora, eu não quero trabalhar com esses, eu quero criar a minha própria base de dados, tá? Como que eu faço isso? Simples, é só utilizar essa sintaxe, create database, tá? E o nome para o meu banco aulas, por exemplo. Ponto vírgula. Pronto, ó, ele me deu aqui um carry ok, significa que deu tudo certo nesse processo. Então, se eu repetir esse comando aqui, ó, o show databases, ele vai mostrar todos esses aqui, mais o banco aulas que eu acabei de criar, tá? Eu posso digitar o show databases novamente, ou eu posso simplesmente apertar a setinha para cima no teclado, que ele vai mostrando todas as informações já digitadas. Então, aqui, show databases, agora incluso também o banco aulas, certo? Então, uma vez criado o meu banco de dados, ele está vazio, certo? Não tem nada dentro dele ainda. Agora, então, nós iremos criar as tabelas dentro desse banco. Então, lembra da nossa modelagem lá, que vocês criaram diversas entidades, né? Aqui eu coloquei a entidade empregado simplificada, sem todos aqueles atributos. Mas eu tinha lá a entidade empregado, entidade departamento, uma série de entidades, correto? No projeto lógico, as entidades, então, elas se transformam em tabelas. E os atributos passam a ser as colunas da nossa tabela, tá? Então, como que eu faço para colocar isso aqui dentro disso aqui? Eu vou utilizar essa sintaxe aqui, create table, o nome da tabela, o nome da entidade, o nome dos meus atributos, certo? E o tipo de cada um desses atributos, ou seja, eu estou dando todas as informações para que ele possa armazenar os dados depois. Então, antes de criar a minha tabela, eu preciso selecionar o banco de dados onde eu vou fazer isso,
tá? Para isso eu utilizo esse comando aqui, ó, use, aí o nome do banco de dados. Então eu vou colocar aqui, ó, use banco aulas, ponto e vírgula. Pronto, ó, meu banco de dados foi trocado. Então agora sim eu posso criar a minha tabela. Então vai ser create table, nome da tabela. Qual a tabela que eu quero criar? É a tabela empregado, certo? Porque aqui eu tenho a entidade empregada. Então create table empregado, certo? E agora eu vou colocar dentro do parêntese os atributos, ou seja, as colunas que devem possuir essa minha tabela. Então aqui eu tenho o atributo código, né? Esse código ele vai ser do tipo integer. Eu tenho o atributo nome e ele vai ser um atributo do tipo varchar, né? Eu vou armazenar uma série de caracteres. Deixa eu trazer isso aqui pra cá. Varchar 40, por exemplo. Tá? Eu tenho o campo cidade também, né? Vai ser um varchar de 15 caracteres, por exemplo. E eu tenho o campo sexo, que vai ser um char. Eu vou utilizar aqui o char ao invés do varchar, que vai armazenar uma informação apenas. Qual a diferença do char para o varchar? O varchar, ele funciona como se fosse um vetor, certo? Eu tenho um vetor, então, com um campo. Se eu colocasse aqui varchar 10, por exemplo, eu teria um vetor com 10 campos. A informação que eu fosse colocar aqui, se ela ocupasse as 10 posições, ótimo. Se eu não ocupasse, o banco de dados ele ainda reservaria aqueles campos não utilizados no banco, então estaria ocupando espaço. Essa é a diferença para o varchar. Aqui eu defini o tamanho para alocar as informações de cidade como sendo 15, mas 15 é o valor máximo, quer dizer que além disso ele não vai armazenar. E se eu armazenar menos do que isso, ele não vai inutilizar o restante dos campos que não foram utilizados, certo? Então aqui no sexo eu preciso só de um mesmo, então eu posso colocar dessa forma. Então, coloquei o nome de cada uma dos meus atributos, coloquei o tipo de dados correspondente a cada um deles, né? Fecho parêntese, ponto e vírgula, aqui, e enter. Olha o que ele mostrou para mim. Carry OK, ou seja, a criação da minha tabela deu certo. Então, se eu colocar aqui agora, show, ao invés de database, eu colocar show tables, veja, ele vai mostrar para mim as tabelas contidas dentro do meu banco de dados, banco aulas, certo? Esse processo aqui, pessoal, vai ser repetido para todas as entidades que vocês forem criar no banco de dados de vocês. Então, se a tua modelagem ela gerou aí 15, 20 entidades, 15, 20 tabelas vão ser criadas utilizando esses comandos. Então, não é complicado, certo? Então, uma vez que eu criei informações, criei a tabela, ou seja, aquele esqueleto, aquela estrutura, agora então nós iremos inserir valores na nossa base de dados. Como eu disse para vocês anteriormente, existem duas formas de fazer isso, tá? A primeira delas, mostrada aqui no exemplo para vocês, foi a seguinte: insert into. Foi a tabela que eu tenho. Nesse caso aqui eu tenho apenas empregado, então vamos utilizar, né? Insert into empregado. Daí eu abro parêntese, certo? E coloco o nome dos campos aqui, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, código emp. Veja que agora eu não vou colocar mais o tipo de dado, só estou informando os campos, tá? Código emp, nome emp, cidade emp e sexo emp, né? Então, insira na tabela empregados os valores values
Para o código eu quero o número 1, para o nome eu vou inserir aqui José Antônio, né? Ele mora na cidade de Guaraí. Todas as palavras têm que ser entre aspas, senão não funciona. E sexo, opa, eu só vou colocar o sexo masculino, certo? Fechei parêntese, ponto e vírgula. Muito bem. Muito bem, o errinho que deu aqui foi muito interessante de acontecer e serve assim de modelo para vocês. Quando eu criei a minha tabela aqui, eu cadastrei código EMP, nome EMP, cidade EMP e o sexo somente, sexo sem o EMP. E quando eu quis inserir essa informação aqui, ó, eu pedi para ele inserir na coluna sexo EMP. Só que essa coluna, ela não existe, é o que está dizendo aqui, tá? Então, ó, o que eu faço? Eu vou refazer aqui a minha inserção, né? Só que aqui no campo, aqui na minha inserção, ó, não vou colocar na tabela sexo EMP porque ela não existe, eu vou colocar na tabela sexo. Então agora é para funcionar. Tá aqui, ó, carry OK, uma informação foi inserida, certo? Então, se eu repetir esse processo, ó, insert entre empregado, código tarará, agora eu não vou mais inserir a informação do José Antônio. Eu vou inserir, né, o código 2, vai ser outra pessoa, vai ser só o Antônio agora. Ele mora em Gurupi. E ele também é do sexo masculino. Veja que eu inseri normalmente. Então, esse vai ser o processo para inserir informações dentro do meu banco de dados. Essa forma aqui, como eu disse para vocês, é a forma mais complicadinha, onde eu coloco aqui os campos na minha tabela, tá? Mas se eu quiser fazer insert, intro, empregado, pulo esse pedacinho aqui e vou direto para values. Código 3, né? Agora eu vou inserir a Ana Maria aqui, vírgula, ela é de Palmas, tá? E ela é do sexo feminino. Vai dar certo também, ó. Então inserir três informações até agora, tá? Na minha tabela empregado. Então, isso aqui eu vou repetindo até eu dar a entrada com todas as informações que eu quero inserir, ok? Então, vamos inserir mais algumas aqui. A Rosana, de Palmeirópolis. Sexo feminino também. Pronto. Vou inserir o último dado aqui. Vai ser a pessoa número 5. Ele é o João. O famoso João. Também é de Palmas. E não é do sexo feminino. Beleza. Então, pessoal, inseri as informações no meu banco de dados, tá? E agora a gente vem para próximo comando que eu mostrei para vocês, que é o de visualização de dados, tá? Então, para eu visualizar essas informações guardadas na tabela, eu vou utilizar esse comando aqui, select asterisco from, nome da tabela. Então, se eu fizer isso aqui, ó, from empregado, olha o que ele vai me mostrar. Ele vai me mostrar todas as informações inseridas. Código empregado 1, nome José Antônio, cidade de Guaraí, sexo masculino.
empregado 2, código nome Antônio, por aí vai, tá? A outra forma de utilizar o select, tá, vai ser o que? Selecionando os campos que eu quero ver. Então, se eu quero visualizar, por exemplo, apenas o nome e o código, como que eu faço isso? Só me retificando aqui, no vídeo aula anterior, eu disse a vocês que para a segunda forma de visualizar os dados seria select from, aí eu dizia o nome dos atributos, mas eu me enganei, ao contrário. Você utiliza select e você diz o nome dos atributos, certo? From e o nome da tabela. Então aqui eu quero mostrar para vocês apenas o código empregado e nome empregado. Então eu faço select código entre vírgula nome das minhas colunas, from empregado, e dou um ponto e vírgula. Quando eu faço isso, ele vai listar para mim apenas as informações que eu quero visualizar, tá? Posso fazer isso de N maneiras. Eu quero visualizar o nome do empregado e a cidade dele, tá? Então eu quero aqui também cidade e ele vai me mostrar só nome e cidade. Então select é uma ferramenta, é um comando muito utilizado e muito prático. Vocês vão utilizá-lo demais de agora para frente. Existem algumas outras cláusulas que podem ser juntadas, vamos dizer assim, ao select, para que sejamos mais específicos, tá? Eu não preciso visualizar apenas assim, eu quero ver só o nome, só o código. Eu posso pedir, por exemplo, vocês vão ver isso mais tarde, que ele liste para mim as pessoas só do sexo feminino, as pessoas só do sexo masculino, aquelas que são de Palmas ou aquelas que são de Guaraí. Então, existem uma série de comandos que a gente pode ir juntando aqui para visualizar as informações de formas diferentes, certo? Então, pessoal, o conteúdo de hoje é esse, tá? Eu mostrei para vocês alguns dos comandos utilizados no SQL, alguns comandos básicos, certo? E para terminar, se eu colocar um exit aqui, ele sai da minha linha de comando. É isso, pessoal. Essa semana eu não irei passar atividades valendo ponto para vocês, mas eu quero que vocês baixem esse programa, instalem e exercitem cada um desses comandos, porque tal como linguagem de programação, a gente só aprende fazendo. Vocês só vão fixar isso aqui exercitando isso no dia a dia. Não vai ser eu falando uma ou duas vezes que isso vai entrar na cabeça de vocês, tá? Então peguem as modelagens que vocês fizeram e reproduzam no banco de dados, certo? Criem banco de dados independentes, não tem problema, tá? Mas comecem a utilizar esses conceitos aqui. E por não estar passando atividade hoje, eu vou reabrir, certo? Todas as sessões, todas as atividades até a da semana passada, que é para ser entregue dia 16, eu vou estender o prazo até o dia 30 de agosto, certo? Então, todos vocês têm a oportunidade de me enviar, aqueles que não enviaram ainda, todas as atividades que não foram entregues até o dia 30 de agosto, e depois disso não vai ser mais aberta sessão para essas atividades. Então, aproveitem essa semana, exercitem e coloquem as atividades de vocês em dia, certo, pessoal? Boa semana, bons estudos e até a próxima.